Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos fazer a leitura de apenas 2 versículos. João capítulo 6, versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, lhe disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de cânticos, de liturgia, de leituras. E agora, ó Pai, mais uma vez, pedimos a Tua orientação para o estudo da Tua palavra, ó Deus. Que essa mensagem seja, ó Deus, simples aos nossos corações e que nós possamos assim entendê-la e praticá-la, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando com Jesus, os evangelhos aqui no Evangelho de João. Semana passada nós falamos sobre o milagre da multiplicação dos pães. E esse capítulo, ele é um único momento, né, podemos dizer assim. Como ele é um capítulo muito grande, 71 versículos, nós estudamos aqui nessa primeira parte e hoje vamos fazer a segunda parte. A ideia aqui, trazida neste texto, é que Jesus é o pão da vida. E nós sabemos que quando Jesus operava os milagres, Jesus estava assim anunciando que Ele era Deus. E Ele sendo Deus, Ele é aquele capaz de dar a vida, de dar a salvação. Como nós vimos na semana passada, os discípulos e multidão de pessoas começaram a segui-lo, mas sem compreender realmente quem Jesus era. Jesus queria que aquelas pessoas pudessem crer nele e assim ser salvas, mas muitos deles estavam buscando por causa do chamado pão, chamado do sustento diário. E aqui, irmãos, nós encontramos uma questão muito comum que nós mesmos temos dificuldades de ver Jesus como aquele que nos dá a salvação, que nos dá a vida eterna, ou ver Jesus como aquele que nos dará as bênçãos desse mundo, que será aquele que vai nos guiar apenas nesse mundo e nos sustentar nesse mundo diante das situações, diante dos problemas que nós vivemos. Não é fácil identificar essas duas coisas e é muito fácil a gente pular do lado do crer, do lado da salvação, para o lado apenas das bênçãos de Jesus. E eu creio que esse texto pode nos orientar muito, porque este texto nós encontramos uma multidão que o segue lá no começo, capítulo 6, seguia a numerosa multidão, verso 2. E se a gente for lá para o finalzinho, versículo 66, aqui diz que à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus, aqui nós podemos dizer que ele dá pão, assim alimenta a multidão. Nessa passagem que nós lemos, é uma passagem como se fosse uma transição, aqui ele deixa a multidão, um momento de afastamento, ele vai orar, os discípulos pegam o barco, vão para o outro lado, e depois, de 22 até o 71, é o momento que podemos dizer que é Jesus ensinando aquelas pessoas. E quando Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, quando Jesus começa a esclarecer qual era o propósito
Qual era a sua mensagem? Muitos começaram não é bem isso, né, que eu quero. Começaram a discutir, questionar Jesus. Mas uma coisa que a gente vê aqui, que eu acredito que acontece conosco, que acontece com muita gente, é exatamente as pessoas não compreenderem Jesus. Jesus fala claramente na sua mensagem, mas as pessoas parecem que não compreendem Jesus. Então Jesus fala uma coisa e eles entendem outra. Como nos dias de hoje, muitos não compreendem a verdadeira mensagem de Jesus, a simplicidade do Evangelho, mas vão pendendo para outros lados, para outras coisas que não são o Evangelho verdadeiro, que não é estar com Jesus. Então nós vamos aqui, seguindo esse texto, dizendo que Jesus é o pão da vida, e atitudes de Jesus diante da multidão, que são esses 3 tópicos que nós falamos, né? Jesus alimenta, Jesus deixa e Jesus ensina a multidão. O texto que nós lemos então, voltando um pouquinho na semana passada, falamos que Jesus alimenta a multidão. E ficou bem claro a atitude de Jesus. Vendo uma multidão, vendo uma necessidade, ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Lembra, irmãos, nós falamos que 4 soluções foram propostas. Os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora, era uma solução. Então está com dificuldade, não tem o que dar para comer para esse povo, manda embora. Filipe falou, fez as contas e falou quanto dinheiro era necessário para comprar alimento, também era uma opção, já que Jesus disse, vamos comprar alimento, né, para essas pessoas, ele fez as contas lá, falou, não temos dinheiro suficiente. Também o texto fala sobre André, que encontrou um menino que havia trazido um lanche, 5 pães e 2 peixinhos, e aparentemente era algo também que não iria ser possível. Como nós falamos, a solução é Jesus. Então, as 4 soluções, a quarta é Jesus. Jesus pega aqueles pães e peixes, que eram poucos, mas multiplica. E nós aprendemos na semana passada que nós precisamos entregar tudo a Jesus. Devemos colocar tudo o que nós temos nas mãos de Deus. Não importa se é muito, se é pouco. Pouco nas mãos de Jesus multiplica, se torna muito. E nós falamos a respeito de que nós precisamos reclamar menos. Reclamar pelo que nós não temos é a atitude de qualquer um de nós, né? Basta você olhar para o lado, para você, e você reclama o que você não tem, o que está faltando. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Mas qual foi a atitude de Jesus? Jesus deu graças pelo pouco que tinha, e esse multiplicou-se. Então nós devemos dar graças pelo que temos, seja pouco, seja nada, seja muito, e sabendo que Jesus vai multiplicar isso que nós temos. Então esse é o primeiro ponto, Jesus alimenta a multidão e nós devemos buscar Jesus diante das dificuldades que nós temos. Jesus deixa a multidão. Então aqui nós lemos a partir do verso 16, que pessoas perseguiam Jesus. Perseguiam Jesus para matá-lo? Não. Aqui diz que perseguiam para coroá-lo, né, para fazer dele, digamos assim, um rei. É versículo 14, né, irmãos? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que é a multiplicação dos pães, falaram, este é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus viu que aquelas pessoas queriam, digamos assim, quase que obrigá-lo a se tornar o rei deles, né? Ele se afastou, mandou os seus discípulos embora. Aqui, verso 16 diz, ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Mas se a gente olhar as outras versões,
lá em Mateus, nós vemos, em Marcos 6, nós vemos aqui um pouco diferente, que diz que no versículo 48, e vendo-os, não, irmão, é um pouco antes mesmo, Mateus 14, versos 22 e 23, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o que a gente percebe aqui é que depois daquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, as pessoas ficaram encantadas com tudo aquilo que estava acontecendo e queriam glorificar, colocar Jesus como rei. Imagina o que seriam esses discípulos, também exaltados. Vocês que estão ali com Jesus poderoso, vocês que são os discípulos principais dele. Ou seja, Jesus vê essa cena de glória humana, de glória até mesmo no momento impróprio, né? Glorificar Jesus, porque Jesus realmente deveria ser glorificado, mas não daquela forma. Ele não veio ao mundo para ser rei desse mundo. Ele tem outro tipo de reinado, né? Outro reinado espiritual. E ali eles estavam falando de um reinado terreno. Então Jesus manda os discípulos embora e ele mesmo conversa, dá a entender que ele conversa um pouco com aquelas pessoas da multidão e se afasta a fim de orar. Os discípulos então pegam o barco e vão passando para um outro lado. O curioso é que a gente percebe o que vai acontecer é que Jesus tira aqueles discípulos de um lugar onde eles estavam ali, digamos assim, sendo exaltados, onde seria um lugar especial para eles naquele momento, né? Porque você faz alguma coisa grandiosa, você quer ficar lá bastante tempo, né? Para que as pessoas reconheçam, te cumprimentem, falem, isso foi muito bom, olha que bom que vocês distribuíram, como que vocês fizeram isso, como que vocês conseguiram alimentar tanta gente com apenas 5 pães, né? Então, Jesus tira os discípulos daquele lugar de glória, um lugar que possivelmente os levaria a orgulho, e coloca-os num barco que vai caminhando para uma tempestade. Que coisa! Jesus colocou no barco os seus discípulos para uma tempestade. E ele não foi, né? E ele ficou, não, vou ficar aqui, vão vocês para lá. Jesus não sabia? Claro que sabia, Deus sabe de tudo, Jesus sabia. Mas isso é um momento importante que a gente percebe aqui. Então Jesus deixa a multidão e Jesus mostra uma grande lição. Aí sim, Marcos 6, 47 a 51, quando fala que ao cair da tarde o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma, e gritaram. Versículo 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo ele lhes falou, ele lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos. Então nós falamos que eles estavam num lugar, queriam declarar Jesus rei, coroá-lo, seus discípulos provavelmente seriam exaltados. Jesus fala, não, vamos parar com isso. Se afasta da multidão, vai orar, manda os seus discípulos para o barco, para ir para outra margem. E veio a tempestade. E na tempestade eles ficaram ali desesperados. Mas Jesus não os abandonou. Jesus foi até o encontro deles e disse, não temais, tende bom ânimo. E ele entra no barco e o vento se acalma, o vento se cessa. Nós não temos tempo, irmão, mas aqui são 3 passagens diferentes. Uma delas é aquela, né, que João pede para andar e João anda sobre o mar. É a mesma passagem, né, quando... É João não, né? Pedro anda sobre o mar, né? É bom que vocês estão acordados. E ele pede, né? Mas se é o Senhor, eu posso andar aqui também, vem, né? Tem uma passagem bem conhecida,
tem várias aplicações ali. Quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a afundar, olha para Jesus e está novamente em pé. E o tempo é curto mesmo, mas os irmãos podem estudar aqui todas essas passagens. Fato é que eles saem de um momento de glória, vão para a tempestade, mas com Jesus eles são salvos dali. E assim Jesus deixa a multidão. O ponto 3, Jesus ensina a multidão. De 22 aqui a 71, Jesus o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Essa multidão que foi deixada por Jesus, ela, percebendo a ausência de Jesus, vai atrás de Jesus. A gente pode pensar, mas essas pessoas são dispostas a pegar barcos, a enfrentar talvez dificuldades para ir até Jesus. E quando eles chegam, a primeira pergunta que eles fazem, é: onde que estava Jesus? Onde que estava Jesus? Ao versículo 25, João 6, 25. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Quando chegaste aqui? E aí Jesus já vai começar essa parte que nós chamamos aqui de Jesus ensina a multidão. E acontece algo interessante, porque Jesus fala uma coisa, eles entendem outra, eles fazem uma pergunta, Jesus parece que dá uma resposta diferente da que eles querem ouvir, mas Jesus assim está ensinando aquele povo. E nós encontramos Jesus falando aqui nesse momento, que eles estão ali por causa do pão, eles estão ali por causa dos milagres, dos sinais, do pão. E aí ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E ele vai assim falar a respeito de que eles deveriam crer, que eles deveriam entender que Jesus era o pão, que não era o alimento simplesmente pão, que é o sustento material, que representa o sustento material, mas que Jesus era o pão da vida, o alimento que dá a vida eterna. E nós percebemos essa confrontação aqui, de diferentes palavras entre os discípulos ou entre a multidão e Jesus. Olha o verso 27. Trabalhai não pela comida que perece. E eles perguntando, outras coisas, e Jesus assim respondendo a eles. No verso 28 ele diz: que faremos para realizar as obras de Deus? Eles entenderam, quando Jesus fala trabalhai não pela comida que perece, eles entenderam que Jesus estava falando de salvação pelas obras. Vocês devem, o que vocês precisam fazer? Trabalhar para ter o sustento, para ter as coisas, para ter a vida eterna. E Jesus diz: não estou falando a respeito disso, não estou falando a respeito dessa forma, mas de buscar a vida eterna, de buscar a salvação. Versículo 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Qual que é a obra? Qual que é o nosso trabalho? É crer, é confiar em Jesus, não simplesmente fazer alguma coisa por Jesus. E aí eles pedem um sinal, O Senhor, dá um sinal, aqui os rabinos ensinavam que quando o Messias viesse, ele repetiria o milagre do maná. Então eles querem um sinal. E aí Jesus responde:
Eles falaram, né, primeiro no verso 30, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Assim no verso 30 e 31. E Jesus responde, né? Em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem o dá. E aí ele vai falar, eu sou o pão que desceu do céu. É interessante essa ideia de um pão que desce do céu. Aqui, não apenas a ideia de um pão, de um alimento, mas Jesus está dizendo que Ele desceu do céu, que Ele veio do céu, que Ele é Deus. Falar que eu sou o pão que desceu do céu, Ele está falando, eu sou Deus, eu vim dos céus, e eu sou esse alimento verdadeiro. E Ele vai assim, falando a respeito da salvação, falando para eles a respeito de que eles deveriam crer, que eles deveriam assim confiar não nas coisas materiais, né, mas crer espiritualmente. Repare que eles, sem compreender ainda, no verso 34, disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aqui essa passagem lembra muito a mulher samaritana, quando ele fala, né, que ele é a água, e ela fala, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que voltar aqui nesse poço. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa, dá-me desse pão, para que a gente tenha sempre esse sustento, não precisamos mais trabalhar então, né? Eles queriam isso, mas nós sabemos que Jesus está falando do pão no sentido espiritual. A ideia do pão, né, quando você come o alimento, ele faz parte do seu interior, ele vai fazer parte de você. E se alimentar de Jesus é para que Ele venha preencher o seu coração, assim sendo este Deus para a nossa vida, né? Eu creio que Ele está falando para eles também. E aí Jesus faz a afirmação, eu sou o pão da vida. Nós falamos rapidamente hoje cedo, né, que são 7 afirmações do eu sou no livro de João. E essa é a primeira, eu sou o pão da vida. Ele está exatamente afirmando que Ele é Deus. E aí daí para frente, irmãos, nós não vamos ler toda a passagem, nós estamos aqui no 41, começa muita murmuração, eles começaram a dizer, mas como assim desceu do céu? Este aí não é o filho de José? Nós conhecemos a mãe dele, o pai dele, agora ele diz que desceu do céu. Então eles não estavam tentando entender Jesus espiritualmente, eles estavam tentando uma explicação lógica, uma explicação, digamos assim, material, né, do que ele estava querendo dizer. Tanto que na sequência, quando Jesus continua falando que Ele é o pão da vida, Ele diz lá no 51, se alguém dele comer, viverá, né? E Ele fala, né, que vocês devem comer a minha carne, beber, e eles falam assim, mas como assim, né? Como este pode dar-nos de comer a sua própria carne? Entenderam literalmente, quando Jesus estava falando espiritualmente, que Ele era esse pão, que Ele era a vida. E aí então, depois desses ensinos, discípulos começaram a se afastar, né? Começaram a questionar Jesus, e a gente percebe que muitos não compreendem quem é Jesus. Irmãos, nessa noite, nós estamos aqui, e cremos que Jesus é o pão da vida, mas a pergunta que fica para nós concluirmos é que se nós não somos muitas vezes como as pessoas que não entendem corretamente o que é Jesus, mais do que a carência física, mais do que a carência material, nós carecemos da salvação, nós carecemos do alimento espiritual para as nossas vidas, para a nossa alma. Nós precisamos viver bem com Jesus. E é isso que Ele está falando para nós. Eu sou Jesus, eu sou o verdadeiro alimento. O que nós buscamos? Outra comida eu tenho para dar para vocês. É essa comida que é Jesus. Ele é aquele que vem nos dar a salvação, que vem nos dar a paz. E nós vimos aqui uma parte muito curiosa, né? Quando Jesus tira os seus discípulos daquele momento digamos assim, de bênçãos, né? De que acabou de multiplicar os pães e as pessoas queriam fazer festa, coroar Jesus, homenageá-lo aos discípulos.
e os manda para um barquinho, para uma tempestade. Eu creio que muitas vezes nós percebemos que queremos de Jesus, queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas e que nós sejamos alguém famoso, né? Hoje está tão em moda, a pessoa querer ser famosa, a pessoa querer ser conhecida, querer ganhar muito dinheiro. A gente ouve isso o tempo todo e parece que nós oramos para que Jesus nos faça famosos e faça-nos importantes. E quantos não estão fazendo isso até dentro das igrejas, né? Querendo ser um pregador famoso, um grupo de louvor famoso, ou seja lá o que for. Mas Jesus às vezes nos tira dessa situação de fama, digamos assim, de ser destaque em alguma coisa que o mundo é, e nos coloca num barquinho lá para meio de uma tempestade, porque ali nós vamos sim perceber o quanto nós precisamos de Jesus. Mas a grande coisa que nós percebemos aqui no texto é que Jesus não nos deixa nesse barco. Ele vem para junto de nós, Ele acalma a tempestade, Ele tira-nos desse lugar perigoso e nos coloca os pés num lugar firme, para que a gente esteja ali vivendo a paz do Senhor. Hoje nós falamos desde cedo, irmão, sobre crer no Senhor Jesus. Nós precisamos entender e precisamos assim colocar a nossa vida diante do Senhor Deus. Crer no Senhor Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele ensina na palavra. Para crer, nós precisamos ter comunhão com Jesus, nós precisamos buscar Jesus. Tirar um pouquinho nossos pés desse mundo, de tantas coisas, de tantas distrações. Precisamos gastar mais tempo com Jesus, ouvindo Jesus, ao lado de Jesus. Essa é a mensagem para nós nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Quero pedir para os irmãos ficarem em pé. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de mais uma vez podemos estarmos ouvindo a Tua mensagem, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, para que nós sempre, ó Deus, sejamos reconhecendo o ensino do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai amado, que o Senhor nos dê mais e mais esse desejo, ó Pai, de Te buscar, de conhecer o Senhor, de estar ao Teu lado. Pai querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e que o Senhor Deus nos ensine mais e mais, ó Deus, e assim nos fortaleça, ó Pai. Vivemos num mundo onde tantos estão perdidos, onde tantos não conhecem Jesus. Obrigado pelo privilégio de conhecer Jesus, mas que nós possamos dia a dia conhecê-lo mais e mais, nos firmar mais na Tua palavra, nos Teus caminhos, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé nós vamos cantar o hino 164, esse nome precioso de Jesus.